Então, como consta no arquivo, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre trigonometria no triângulo retângulo, uma importante matéria dentro da parte da trigonometria. Então, a gente vai começar com uma introdução. Tá? Seria um problema motivacional. Então, considere a imagem abaixo. Tá? Então, observe uma pessoa que sobe dois tipos de rampa. Tá? A gente vai chamar esse segmento aqui de subida. Tá? Onde essa primeira pessoa ela está subindo uma rampa com inclinação de 30 graus e uma segunda pessoa que está subindo uma rampa com inclinação de 55 graus. Tá? Vai dizer então que a segunda rampa ela é mais íngreme, pois seu ângulo de subida é maior. Claro, né? 55 graus é maior que 30 graus. No entanto, né, quando a gente não tem esse ângulo, tá? Como é que a gente vai saber o quão íngreme é uma subida, né? A gente pode exemplificar abaixo, tá? A gente vai considerar esse triângulo. A gente quer saber o quão íngreme é esse segmento aqui, esse segmento AB, tá? Dados esses catetos, tá? A gente já viu que esse é um triângulo retângulo e esses segmentos aqui são chamados de catetos e, nesse caso particular, a nossa hipotenusa é o segmento que a gente chama de subida, tá? Então, como é que a gente faz? Tá? Então, esse tipo de problema a gente pode resolver utilizando de trigonometria. A gente vai resolver esse exemplo particular depois, tá? Vocês vão ver que, com base no que a gente vai ver hoje, a gente consegue determinar qual é esse ângulo aqui, apenas conhecendo essas duas informações. Então, para um triângulo retângulo, tá? A gente já viu que seus lados ele tem nomenclaturas especiais, tá? Então, esses dois segmentos perpendiculares, tá? Eles são chamados de catetos, tá? Ou seja, esses lados que formam esse ângulo de 90 graus. E esse segmento aqui a gente vai chamar de hipotenusa. Claro que vocês já viram, né, na aula do professor Guilherme, mas é bom retomar. Isso é bem importante nessa parte de trigonometria no triângulo retângulo. E considerando, então, se a gente pegar esses lados, tá, e considerar razões entre eles, ou seja, cateto sobre cateto, cateto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto, a gente vai obter importantes relações matemáticas, tá, a respeito de um certo ângulo. A gente sempre, nessa parte de trigonometria, tá, do triângulo, a gente sempre vai considerar relações tomando um ângulo como referência. Tá? A gente vai ver um pouco mais disso adiante. Então, dado um triângulo retângulo qualquer e considerando um ângulo agudo arbitrário, tá? O agudo quer dizer que ele é maior que zero e menor que 90 graus, e arbitrário quer dizer que eu posso escolher qualquer um desses triângulos, a gente vai ter a seguinte relação. Tá? Aqui está o nosso triângulo, tá? Nosso triângulo retângulo, onde o ângulo que eu vou escolher é esse aqui, que eu denominei de alfa, tá? Ângulo agudo é esse ou esse, tá? Porque aqui é o ângulo reto. Então, considerando esse ângulo aqui, a gente vai obter as seguintes relações, tá? A gente vai denominar o seno desse ângulo alfa como sendo a medida desse cateto aqui, a medida do cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, tá? Mais abaixo tá escrito, mas é só para mostrar para vocês utilizando a figura. O cosseno do ângulo alfa vai ser o quê? A medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser o quê? A medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Tá bem, pessoal? Então, exemplificando o que eu falei, o seno de alfa vai ser
o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, tá? Aqui eu omiti a medida, mas a gente sempre vai considerar razões entre as medidas desses segmentos. O cosseno vai ser a medida do cateto adjacente a esse ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. E a tangente, tá? A gente viu que a tangente de alfa é o quê? A medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa, tá? Eu vou voltar um pouquinho porque eu não lembro de ter explicado. Mas por que é oposto e adjacente, tá? Oposto por quê? Porque esse segmento ele não faz parte, tá, da formação desse ângulo alfa. Os segmentos que formam o alfa é o AB e o CB. O segmento AC não faz parte da formação desse ângulo aqui. Por isso, oposto. E adjacente, tá? Porque esse segmento aqui, ele forma esse ângulo alfa, junto com o segmento CB, que é a hipotenusa. Então, vocês podem pensar assim, tá? O cateto adjacente é o que forma o ângulo e o oposto é o que não. E às vezes a gente pode se confundir nessa parte de cateto adjacente, cateto oposto, tá? Principalmente para quem está vendo ou faz muito tempo que viu. Então, voltando, a tangente de alfa, né? Então é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Só que essa fração a gente pode fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre a medida da hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. Cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa sobre cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, tá? A gente pode fazer essa manipulação matemática. Só que a medida do cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa é o quê? O seno. Então, seno. E a medida do cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa é o quê? É o cosseno. Então, a tangente de alfa, no final das contas, é o quê? A medida do seno de alfa sobre a medida do cosseno de alfa. É bem? Então, um exemplo, tá? Então, consideramos o triângulo abaixo. Esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo de hipotenusa 10 e catetos 8 e 6. E aqui eu vou considerar esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Então, vamos considerar esse ângulo alfa primeiro. Qual é o seno desse ângulo, tá? Qual é o cateto oposto a esse ângulo? Ou seja, o cateto que não forma, o segmento que não forma esse ângulo aqui. É esse, né? De medida 8. Então, o seno desse ângulo vai ser o quê? 8 sobre a medida da hipotenusa, que é 10. Ou seja, 8 sobre 10, tá? Então, com base no que vimos antes, a gente vai ter o quê? Eu vou já mostrar, já para ficar mais fácil. Só que 8 sobre 10 é o quê? É o cosseno de beta. Por quê? Esse segmento que mede 8, ele é o cateto adjacente ao ângulo beta, sobre a hipotenusa, que mede 10. 8 sobre 10 é o cosseno de beta. E o cosseno de alfa é o quê? O cateto adjacente a alfa, que mede 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Que é igual ao seno de beta. Ou seja, o cateto oposto a beta sobre a medida do cateto oposto a beta sobre a medida do cateto sobre a medida da hipotenusa. Confunde. Isso aqui é uma coisa importante a gente notar, tá? Por isso que eu escrevi, ó, o seno de um é o cosseno do outro, tá? O cosseno de um é o seno do outro. Às vezes isso é muito útil, tá? Para a gente resolver alguns problemas. Então, vamos voltar para aquele primeiro exemplo lá, aquele primeiro problema, que é a parte do ângulo de subida. Então, o que a gente tem? A gente tem os dois catetos desse ângulo x aqui, né? A gente não tem hipotenusa. Claro que a gente poderia descobrir a hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras, que aqui é fácil de ver que esse triângulo aqui é pitagórico, tá? Então, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. 100, raiz de 100, 10. Então, a hipotenusa mede 10. Mas nesse caso não é necessário.
Então, qual é a relação que a gente viu que envolve os dois catetos, né? É a tangente, por quê? Porque ela não necessita da hipotenusa, de fato. Então, qual é a forma da tangente de um ângulo x, né? É a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente, ou seja, a tangente desse x é 8/6. Bom, então qual vai ser o valor de x? Isso a gente vai ver depois, mas para exemplificar, x vai ser o arco, tá? Cuja tangente vale 8/6. Tá? Então, a tangente de x é 8/6, que vai dar 1,333 infinitamente, a gente vai representar assim, 1,3 com uma barrinha em cima, que vai indicar que esse 3 vai se repetir infinitamente. Então, o ângulo de subida é aquele cuja tangente é 1,3, nesse formato aqui, tá? Então, só para exemplificar, um problema que a gente pode utilizar da trigonometria. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Será o pessoal digitar, para ver se eu sigo. Como foi dito ali, pessoal, não esqueça de preencher a lista de presença, tá? Seus nomes, idades e curso de interesse, que para a gente é importante. E outra coisa, não esqueça que amanhã começam as inscrições para o Enem, tá? Então, fiquem ligados. Escrevam o mais rápido possível. Qual? Esse que está... eu vou explicar o último slide. E, Miguel, o slide que você está te referindo é esse que está aparecendo aqui? O anterior? Tá. Esse? No caso que eu acho a tangente, antes desse. Tá, vamos ver. Esse. Beleza. Tá, então a gente tem esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo. E a gente tem esses dois ângulos destacados, tá? O ângulo alfa e o ângulo beta, tá? Então, nesse triângulo retângulo, a gente tem catetos 6, 8 e 10, tá? Então, a gente viu que fixado um ângulo, um ângulo agudo, tá? Nesse triângulo retângulo, a gente pode considerar as relações seno, cosseno e tangente. A gente viu que o seno, vamos pegar agora esse caso aqui, vamos pegar o ângulo alfa, tá? Então, o seno de alfa vai ser o quê? Vai ser a medida do cateto oposto a esse ângulo alfa, tá? É a medida do segmento que não forma esse ângulo aqui. Ou seja, né, se eu pegar esse segmento de medida 8 e retirar ele, não vai fazer diferença no ângulo alfa, porque ele é formado por esse segmento de medida 6 e esse de medida 10, tá? Então, esse segmento de medida 8, ele é o cateto oposto, tá? Então, o seno desse ângulo alfa vai ser o quê? A medida desse segmento, a medida desse segmento aqui, que é 8, sobre a medida da hipotenusa, que é 10. Ou seja, o seno de alfa é 8/10, tá? Aqui a gente poderia simplificar, tá? Ia ficar 4/5, mas não... Para exemplificar essa parte que não tem necessidade. Só que 8/10 é o cosseno de beta, tá? Desse ângulo aqui. Por quê, né? Porque esse segmento de medida 8, ele é o quê? O cateto adjacente. Por quê? Porque esse segmento aqui, juntamente com a hipotenusa, ele forma esse ângulo beta, tá? Então, qual é o cosseno de beta? A gente viu que o cosseno de um ângulo é o cateto, a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, o cosseno de beta vai ser o quê? 8
sobre 10, que é o seno de alfa. E agora o cosseno de alfa, tá? Vai ser o quê? A medida do cateto adjacente, que é 6, sobre a medida da hipotenusa, 10. Então, o cosseno de alfa é 6 sobre 10. Aqui. Só que 6 sobre 10 é também igual ao seno de beta. Por quê? Porque esse segmento de medida 6, ele é o cateto oposto a beta. Porque ele não ajuda a formar esse ângulo aqui, esse ângulo beta. Então, o seno de beta vai ser o quê? A medida do cateto oposto a beta sobre a medida da hipotenusa, 6 sobre 10. A gente tem essas relações. E vocês percebam que um triângulo retângulo, ó, o seno de um, claro, isso aqui agora a gente não tem como demonstrar, tá? Mas o seno de um é o cosseno do outro, tá? O seno de alfa é o cosseno do beta e o seno do beta é o cosseno do alfa, como a gente pôde verificar que funciona nesse exemplo particular. Foi, Miguel? Se vocês ouvirem os miados, é o meu gato pulando na porta. Tá, agora vamos ver o que o Victor escreveu. Não precisa, então, achar a hipotenusa para fazer o cálculo. Tá, se eu entendi bem a tua pergunta, Miguel, ou Victor. Nesse caso, tá, que a gente só tem que achar o x, não é necessário a gente saber a hipotenusa. Ah, bom, Miguel. Tudo bem. Então, respondendo agora ao Victor. Nesse caso, tá, vou voltar lá para o slide. Nesse caso, não foi necessário, porque a gente só quer achar o valor de x, tá? Mas num caso geral, tá? Quando eu quero achar, por exemplo, o seno ou o cosseno, a gente precisa, porque, por exemplo, se eu te dou que, sei lá, vamos fugir um pouco da trigonometria, que uma certa razão, tá? A sobre B é igual a 8. Não, vou pegar um valor menor. A sobre B é igual a 2. Então, o A pode ser 4 e o B pode ser 2. O A pode ser 8 e o B pode ser 4, e assim por diante. Então, se eu só te dou o valor final da razão, eu não tenho como te dizer. Isso não vai me garantir saber o valor de cada termo. Não sei se era isso que estava perguntando. Mas para achar a tangente, eu só preciso dos catetos. Tá? Não preciso da medida da hipotenusa. Tá bem. Ficou muito confuso essa explicação de razões ou quer que eu explique de outra forma? Beleza. Então, tá. Como eu falei agora, a gente não vai ver como tem como calcular esse ângulo, tá? Aqui, embora só tenha escrito é ótimo. Tem como achar, que a gente vai depois ver que é arco tangente, mas isso já envolve função inversa, agora não vou chatear vocês com isso. Então, algumas observações, tá? Quando a soma de dois ângulos, tá? Alfa e beta é igual a 90 graus, ou seja, né, quando alfa mais beta é igual a 90 graus, a gente vai dizer que esses ângulos são complementares, tá? Isso é importante. E quando a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, a gente vai dizer que alfa e beta são suplementares. Tá bem? São importantes relações, tá? Então agora vamos considerar o triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa C, tá? Agora a gente vai deduzir uma importante relação, tá? Ela é tão importante que ela é chamada de relação fundamental da trigonometria, que ela é útil em vários casos, tá? Quando eu tenho um seno e quero descobrir um cosseno, e é claro, aqui eu vou demonstrar para triângulos retângulos, mas essa relação ela vale para qualquer coisa que use trigonometria, seno e cosseno.
tá? Vale até para as funções trigonométricas, mas, como eu disse, agora não vamos entrar nisso. Então, vamos considerar esse triângulo aqui, bonitinho aqui. Ângulo alfa, ângulo beta. Normalmente, a gente põe o A como sendo a hipotenusa, mas na internet eu achei essa figura, que eu achei ela bem bacana, e resolvi pegar. Então, hipotenusa C, catetos A e B, tá? Então, com base no exposto no que foi visto antes, tá? Então, o seno de alfa vai ser o quê? A sobre C. O cosseno de alfa vai ser B sobre C. O seno de beta vai ser B sobre C. E o cosseno de beta vai ser A sobre C, tá? Onde a gente já viu que o cosseno de um é o seno do outro e o seno de um é o cosseno do outro, tá? Agora estou falando assim, pode parecer confuso, mas é só para me orientar pela figura, tá? Tá escrito logo adiante. Então, seno de alfa é A sobre C, o cosseno de alfa é B sobre C, a tangente de alfa vai ser A sobre B, tá? Seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá? A sobre C, B sobre C. Eu posso simplificar essas frações 1 sobre C. Eu vou ter que a tangente de alfa é A sobre B. E agora para o beta. Seno de beta é B sobre C, cosseno de beta é A sobre C, e a tangente de beta é B sobre A, tá? Então, ó, seno de alfa igual ao cosseno de beta, cosseno de alfa igual ao seno de beta, tá? Beleza, ó, a gente tem essas relações aqui, eu vou chamar de 1, tá? Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus, tá? A gente vai ter que alfa e beta são complementares, né? Por quê? Vou botar. Esse ângulo aqui mede 90, tá? Por definição, porque esse é um triângulo retângulo. Então, para 180, falta o quê? 90 graus. Então, a soma desses dois tem que dar 90 graus. Por isso, eles são complementares. Opa. Então, logo, um triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complementar. E vice-versa, tá? A parte desse ângulo agudo aqui não precisaria, tá? Tá implícito. E vice-versa. Bom, a gente está vendo relações num triângulo retângulo, tá? E o que a gente viu, tá, em aulas passadas? Uma importante relação no triângulo retângulo, tá? Envolve a hipotenusa e os catetos. É o teorema de Pitágoras, né, pessoal? Então, pelo teorema de Pitágoras, tá? A gente tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A gente vai ter isso de 2, tá? Só que se a gente voltar aqui, eu tenho ó, C, B, tá? A gente pode isolar, A vai ser igual a C vezes o seno de alfa, e B vai ser C vezes o cosseno de alfa, tá? A gente pode escrever o A e o B dessa maneira, passando esse C que está aqui embaixo para o outro lado. A igual a C seno de alfa, B igual a C cosseno de alfa. Poderia fazer para o beta também, mas isso vai valer para qualquer ângulo, tá? Então, de 1 e 2, a gente vai ter aqui, ó, seno de alfa igual a sobre C, cosseno de alfa igual a B sobre C. Então, A vai ser igual a C seno de alfa e B é igual a C cosseno de alfa, tá? E a gente tem que, pelo teorema de Pitágoras, que C ao quadrado, tá? É igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só que esses agora são os meus valores de A. C seno de alfa e B seno de alfa. Então, C ao quadrado é igual a C ao quadrado seno ao quadrado de alfa, tá? Eu elevei esse A ao quadrado aqui. Mais B ao quadrado, que é o quê? C ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Aqui eu tenho C ao quadrado dos dois lados, tá? Aqui eu tenho C ao quadrado no seno e no cosseno, eu posso pôr em evidência.
Então, C ao quadrado é igual a C ao quadrado, que multiplica essa expressão. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Como C é diferente de zero, tá? Então, a gente pode simplificar esses Cs dos dois lados, esses dois Cs ao quadrado. Então, a gente tem que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tudo bem, pessoal? Isso, acredito que para um Enem, tá? Não seja tão cobrado, tão explicitamente, mas às vezes é bem, ela é bem, ela ajuda bastante, tá? E bom, e como é uma relação fundamental, eu decidi trazer, tá? Que às vezes é dado e não é apresentado a demonstração, tá? Tranquilo até agora? Sei que você pode se assustar com esse monte de cálculo aí, um monte de letra, né? Mas ele é fundamental, né? Então, em algum momento vocês vão ter que ver. E só uma observação, tá? Que a gente vai usar para resolver um exercício depois. É que os ângulos a gente pode decompor eles em graus e em minutos, tá? Mas esses graus em minutos, decompor os graus em minutos e segundos. Mas não é necessariamente a questão de tempo, tá? Mas é porque essa convenção veio do sistema sexagesimal dos babilônicos, né? Então pode parecer um pouco confuso. Porque às vezes a gente tem medidas que são menores do que graus, tá? Vamos pegar, por exemplo, 0,72 graus. Ah, fica feio. Então, se convencionou criar unidades, tá? Menores que graus, tá? Para que a gente possa representar esses graus que estão entre 0 e 1, né? Estritamente menor do que 1. Então, a gente tem que 1 grau equivale a 60 minutos, e a gente representa com esse apóstrofe aqui, tá? 60 linha, vamos dizer assim. E, e, um minuto a gente tem, né? Aí fica igual a relação de tempo, tá? Que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, consequentemente, 1 grau vai ser 60 vezes 60 segundos, que vai dar 3.600 segundos. Duas linhas, tá? E como eu disse, as unidades elas vão representar as frações de um ângulo, tá? Não é muito utilizado, mas é importante saber, tá? A título de curiosidade, talvez. Eu sei que na Marinha essa parte é bem utilizada, tá? Na questão de localização. Mais à frente vai ter um exemplo. E alguns arcos notáveis, tá? Para quem já viu a parte de trigonometria, provavelmente já viu ou decorou essa tabelinha, tá? Que é o seno, cosseno e a tangente 30, 45 e 60 graus, tá? Uma maneira não entre aspas, decorar, tá? Mas a gente vai acabar decorando com o tempo. É escrever seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? Aí divide todo mundo por 2. E depois só aplica a raiz em cima. Vai ficar a raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1. Então vai ficar 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio, tá? Ou se vocês lembrarem do, do seno de 30, 45, 60, ó, o seno de 30 é o cosseno de 30. O seno de 45 é o cosseno de 45. O seno de 60 graus é o cosseno de 60 graus. Peraí, acho que eu falei bobagem. Seno de 30. Não, falei bobagem. O seno de 30 vai ser o cosseno do complementar de 30, tá? É o cosseno de quê? De 60. Aqui, ó, 1 meio.
o seno de 45 vai ser o cosseno do complementar de 45, que é a raiz de 2 sobre 2 também, tá? E o seno de raiz de 3 sobre 2, o seno de 60 graus, desculpe, é o cosseno do complementar de 60 graus, que é 30 graus, que é o cosseno de 30, tá? Aí, para o cosseno, você só faça um seno sobre cosseno, para 30, 45 e 60. Eu, pelo menos, decorei assim. Aí vamos para as questões. Espero que dê tempo, tá? Antes de a gente começar, alguma dúvida até agora? Quer para os exercícios? Só um adendo. Não tem muitos exercícios, tá? Essa parte de, principalmente de trigonometria no triângulo retângulo, mas tem muito mais exercícios sobre geometria espacial, sobre trigonometria em si, que não envolvem só trigonometria no triângulo retângulo, mas sempre alguma coisa a mais. Então, em aulas posteriores, eu vou trazer mais exercícios, tá? Sobre essa parte, só que não especificamente do Enem, tá? Só para avisar. Então, a primeira questão, tá? Essa questão foi retirada do Enem de 2011, tá? Então, para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, tá aqui o ângulo, tá? Fazendo mira em um ponto P fixo da praia. Esse ponto aqui é a praia, tá? Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, tá? Ou seja, o barco estava aqui e ele olhou, né, esse ponto P sobre esse ângulo alfa, e o barco seguiu andando, tá? Até chegar a esse ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual 2 alfa, tá? E essa figura aqui, ela vai ilustrar a situação, tá? Aqui está a trajetória do barco, tá? O barco está andando nesse sentido. Andando reto para frente. Então, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa e ele mede 30 graus, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será, tá? Vamos voltar aqui. Então, esse ângulo aqui mede 30 e esse mede 2 vezes 30, 60. Ou seja, esse ângulo aqui de fora mede 60, tá? E esse segmento de A até B, tá? Mede 2.000 metros, tá? Então, com essas informações, a gente já pode considerar algumas coisas desse triângulo, tá? Antes de partir para a resolução propriamente dita. Então, aqui mede 30, tá? Aqui mede 2 vezes 30, 60. 60, tá? Só que você concorda que esse ângulo de 60 graus, ele é suplementar a esse ângulo aqui, esse ângulo com vértice em B dentro do triângulo, tá? Bom, se esse ângulo aqui ele é suplementar a 60 graus, quanto eu tenho que somar com 60 para dar 180? Tá? 120, né? 120 mais 60, 180. Então, esse ângulo aqui mede 120 graus. Agora eu estou falando, mas tem a figura mais adiante que vai ilustrar melhor. Então, esse ângulo aqui de baixo, com vértice em B, esse ângulo dentro desse triângulo aqui, esse ângulo obtuso, ele vai medir 120 graus, tá? Se aqui mede 120 e aqui mede 30, 120 mais 30, 150, tá? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e eu tenho já 150. Então, esse ângulo aqui, com vértice em P, tem que ser 30 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Se eu considerar AP como sendo a base desse triângulo, eu tenho que os ângulos da base são iguais, 30 e 30. O ângulo com vértice em A é igual ao ângulo com vértice em P. E qual é o triângulo que tem os ângulos da base iguais, né?
é o triângulo isósceles. E o que caracteriza também um triângulo isósceles, né? Além dele ter os ângulos da base iguais, é que ele tem dois lados iguais, tá? Não sendo a base. Então, eu tenho que AB é igual a BP. Então, se AB mede 2.000 metros, BP também, tá? Então, só para não ficar falando monte, tá? Aqui são as opções. Então, com base nos dados, a gente vai ter a seguinte configuração, tá? Então, o que eu tinha falado, tá? Aqui mede 60, porque era 2 alfa, então aqui vai ser 120. 120 mais 30, 150. Para 180 falta 30, então aqui mede 30, tá? Então, esse triângulo aqui maior, ele é isósceles, né? Esse triângulo em preto. Então, AB, que mede 2.000 metros, é igual a BP, que também vai medir 2.000 metros. Bom, o problema ele quer a menor distância, né? Esse barco vai percorrer esse trajeto aqui reto, tá? Ele quer saber qual vai ser a distância, quanto que ele vai percorrer para que essa distância aqui seja a menor possível, tá? Qual é essa distância aqui? Ele está perguntando. Então, a menor distância entre o barco, a posição do barco e esse ponto P, vai ser quando eu traçar um segmento entre eles e esse segmento seja perpendicular ao segmento que representa o trajeto do barco, tá? Porque se eu pegar esse ponto aqui e puxar ele para cá, vai ficar a distância entre o barco e o ponto P vai ser essa aqui, ó, inclinado, que vai ser maior do que essa aqui. Por que a gente sempre define a altura de figuras planas como sendo o segmento perpendicular à base, tá? Porque essa é a menor distância entre um ponto e um segmento de reta, tá? Onde, Vitor? Talvez eu tenha me perdido um pouco falando. Isso. Eu não. Quando eu estou apresentando, eu não consigo acompanhar o chat, tá? Isso aí mesmo. Então, se eu prolongar a trajetória do barco e considerar esse segmento até o ponto P, então eu vou obter aqui em azul um triângulo retângulo, tá? Bom, aqui eu sei que é 90, tá? Por construção. E aqui é 60. 60 mais 90, 150. Bom, aqui também é 30 graus, tá? Então, eu já tenho várias informações, né? Eu quero descobrir esse x aqui, tá? Eu sei que aqui vale 2.000. Então, eu tenho duas maneiras de resolver esse problema, tá? Em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. E em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Eu vou utilizar o cosseno, tá? Agora pior que eu não lembro qual eu utilizei. O cosseno. Então temos que... eu utilizei o cosseno, tá? Então o cosseno de 30 graus vai ser o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre 2.000, tá? Eu, claro, vou omitir a unidade, tá? Vou botar só no final para não estar carregando unidade na expressão. Então, eu tenho que o cosseno de 30 graus é igual a x, o que é o que eu quero descobrir, sobre 2.000. Então, passando esse 2.000 que está dividindo por outro lado, multiplicando, x vai ser igual a 2.000 vezes o cosseno de 30 graus. Só que o cosseno de 30 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2, se vocês olharem naquela tabelinha. Então, 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ser 1.000 raiz de 3 metros. E será que a gente tem essa opção? 1.000 raiz de 3? Tem, né? Alternativa B, 1.000 raiz de 3 metros. Então, essa é a resposta. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tranquilo?
Vocês percebam que no enunciado, alguns enunciados de trigonometria, eles dão um valor, tá? O seno, o cosseno, o tangente de determinado ângulo. Mas nesse caso não foi dado, tá? Porque já se pressupõe que os alunos já saibam esses valores, tá? Pelo menos dos arcos notáveis. Que é o cosseno de 30, o seno, cosseno de 30, 45, 60, tá? Então vamos para a segunda questão. Um balão atmosférico, tá? Esse é o problema do Enem, ó, o tamanho do enunciado. Lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical no balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. E outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. A figura, né, para ficar mais fácil, tá? Aqui está o balão, tá voando, e aqui está a posição vertical dele em relação ao solo, tá? Esse segmento aqui a gente pode tratar como sendo o solo. A pessoa está aqui, ela está a uma distância de 1,8 quilômetros da posição vertical do balão, tá? E ela avistou esse balão sobre um ângulo de 60 graus, tá? E a pessoa B, que está numa posição, está a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, tá? Aqui está 3,7 quilômetros, mas se eu somar com 1,8 dá 5,5. Ela avistou o balão a um ângulo de 30 graus, tá? E esse problema quer saber qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão, quando esses dois observadores A e B avistaram esse balão, tá? E aqui tá as opções. Então, tá? Embora esse enunciado seja enorme, vocês vão ver que a questão ela é relativamente simples, tá? Por quê? Porque vamos considerar esse triângulo menor aqui, tá? De onde aqui eu tenho esse ângulo de 60 graus. O que eu quero saber é a medida desse segmento aqui, tá? Que representa a altura do balão. Eu tenho um cateto e quero saber o outro, tá? Então, se eu utilizar a tangente de 60 graus, eu consigo deduzir, eu consigo encontrar essa medida aqui, tá? De outra forma, também, porque nesse triângulo maior, onde esse ângulo mede 30 graus, esse segmento que eu quero descobrir também é o cateto, um cateto para esse triângulo maior. Só que agora esse cateto de baixo vai medir 5,5 quilômetros, tá? Mas se eu aplicar a tangente de 30 graus, eu também consigo encontrar esse valor aqui. Tá bem? Mas eu escolhi trabalhar nesse triângulo menor porque 1,8 eu acho mais tranquilo, tá? Então, o que eu disse, tá? Vamos aplicar tangente de 60 graus, tá? Então, nós, para descobrirmos a altura aproximada do balão, devemos encontrar o cateto oposto a ambos os ângulos destacados, tá? De 30 e de 60, nos dois triângulos retângulos, né? Então, assim, temos que a tangente de 60 vai ser o quê? A altura do balão, tá? Só, em vez de botar A, eu botei o H, porque na geometria plana, normalmente a gente trata a altura como H, sobre 1,8, que é a medida do cateto, tá? Do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, tá? Naquele triângulo menor. Então, a altura do balão vai ser 1,8 vezes a tangente de 60 graus. Se vocês olharem na tangente de 60 graus, é a raiz de 3. Então, 1,8 vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, isso dá aproximadamente 3,11 quilômetros, tá? Que é a altura do balão, é aproximadamente 3,11. Na noite fria, né, inverno, normalmente, às vezes
tem um espirro ou outro. Então, a altura aproximada do balão é 3,11. Bom, vamos olhar as alternativas que a gente tem, né? 1,8 não serve. Lembrando que aquilo é 3,11 quilômetros, tá, pessoal? 1,9 não serve. Ó, 3,1 serve, né? Porque eu posso. 3,11 é quase 3,10, né? Que é o que a gente tem aqui. E 3,7 já é muita coisa para cima, né? E aí nem se fala. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C, né? Como esse balão está aproximadamente a 3,10 quilômetros de altura em relação ao chão. A questão 3, tá? Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan, nas Filipinas. A sua localização geográfica. Pessoal, de repente eu vou pular essa, tá? Que ela é bem simples, tá? Só por regra de 3. E vou apresentar outra, que ela é bem mais interessante, tá? Por causa do tempo. Se sobrar tempo, eu volto para essa questão 3. A questão 4, tá? Ela é do Enem de 2009, tá? Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 quilômetros. 3 quilômetros por 2 quilômetros, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo, de raio 1 quilômetro, a partir do canto inferior da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Vou aumentar um pouco aqui. Então tá aqui o terreno retangular, tá? Aqui tá 1/4 de círculo, ou seja, eu peguei um círculo e dividi por 4, um círculo de raio 1 quilômetro. E aqui está o triângulo retangular, e foi feita essa divisão, tá? Entre os 3 irmãos. Em relação à partilha proposta, tá? Constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente. Então, aqui ele diz para tomar a raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58, tá? Depois já vão entender por quê. E dá essas opções. Ou seja, ele quer saber qual é a porcentagem do terreno do João em relação ao todo, tá? Em relação aos 6 quilômetros quadrados de terreno. Pô, no primeiro momento, não sai nada assim, né? Mas a gente percebe que, bom, ele diz que é um retângulo, então esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Ou seja, o terreno do João é um triângulo retângulo. E a gente sabe como calcular a área de um triângulo retângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Nesse caso, ó, aqui está demarcado 2 quilômetros esse segmento aqui, que é igual a esse. Então, a altura desse triângulo retângulo é 2 quilômetros. Mas e a base, tá? No primeiro momento, eu não consigo achar, não consigo encontrar a medida. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais. E o que a gente tem, né? A gente tem esse quarto de círculo. Então, vamos trabalhar nele para ver se com base nisso a gente consegue encontrar a base desse triângulo retângulo. E deu, né? A gente mata a questão, depois é só calcular a porcentagem dessa área com a área total. Então, o que eu tinha falado, né? Que a gente só tem a altura, mas não tem a base. Então, vamos analisar o quarto do círculo, né? A área desse quarto círculo. Então, a gente sabe que a área de um quarto do círculo é a área do círculo sobre 4. Nesse caso, a gente tem um círculo de 1 quilômetro quadrado, né? Esse é o raio, 1 quilômetro, desculpa. Então, a área, né, do círculo, desse quarto de círculo vai ser πr ao quadrado sobre 4, que é π quartos quilômetros ao quadrado. Essa é a área daquela região onde tem o ouro, tá? E foi dito que aquela área foi dividida em 3 partes iguais, tá? Onde diz que cada irmão ficou com 1/3. 1/3 de cada... 1/3 daquela região. Então, tá? Eu vou pegar essa área total aqui, da região onde tem ouro, e vou dividir por 3, que aí eu vou ter a área que cada irmão ficou.
Então, cada irmão ficou com o quê? Eu botei aí a área dos irmãos. Cada irmão ficou com π quarto sobre 3. Divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, cada irmão ficou com π sobre 12 quilômetros ao quadrado. Então, essa é a área daquele quarto de círculo que cada irmão ficou. Tudo bem? Só que, então, essa π sobre 12 quilômetros ao quadrado, tá? É a área de cada segmento, setor circular aqui, tá? Só que a gente sabe como calcula, a gente tem a área do setor circular. E a gente sabe qual é a fórmula para calcular setor circular, tá? Que ele envolve esse ângulo de abertura aqui. E para a gente vai ser muito interessante a gente achar esse ângulo de abertura. Por quê? Porque nesse triângulo retângulo, se a gente descobrir esse ângulo aqui, tá? A gente tem um cateto. Se a gente descobrir o ângulo, a gente, aplicando a tangente, tá? Desse ângulo aqui, a gente consegue descobrir a medida da base. E aí a questão está quase pronta. E é isso que a gente vai fazer. Dando uma corridinha mais por causa do tempo, tá, pessoal? Então, onde essa representa a área de cada setor circular de abertura alfa, tá? E esse alfa eu quero encontrar. Então, vamos descobrir a medida de alfa, pois assim podemos calcular a sua tangente para descobrir a base do triângulo que representa o terreno de João. Tá? Então, lembrando a forma do cálculo da área de áreas para setores circulares, a gente vai ter que, nesse caso, π sobre 12 é igual a alfa π r ao quadrado sobre 360 graus, tá? Eu tenho π dos dois lados, o meu r nesse caso é 1, tá? Então, 1 ao quadrado, 1. Então, alfa, na realidade, vai ser o quê? Aqui vai ser 1 sobre 12, porque eu simplifiquei os π's dos dois lados, e esse 360 embaixo dividindo vai para cima multiplicando do outro lado. Então, alfa vai ser igual a 360 graus sobre 12. Ou seja, alfa é igual a 30 graus. Ou seja, em cada setor circular, eu vou ter uma abertura de 30 graus, tá? E lembrando o que eu tinha dito do porquê que esse alfa ele é importante, tá? Tá ali em cima. Então, podemos considerar que um dos ângulos agudos do triângulo que representa o terreno de João mede 30 graus, tá? Vai ser... Esse 30 graus vai ser o ângulo que dá origem, tá? Do meu quarto de círculo, tá? Não podemos considerar o outro. A gente vai denominar a base desse triângulo por x, tá? Esse triângulo formado aqui pelo cateto que vale 2 quilômetros e o outro cateto que vai de x, tá? O que a gente vai encontrar. Então, vamos ter que a tangente de 30 graus é o quê? X sobre 2. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, x é igual a 2 vezes a tangente de 30 graus, que é o quê? Se você olhar na tabelinha. Raiz de 3 sobre 3. Aí o enunciado diz para a gente tomar a raiz de 3 sobre 3 como sendo 0,58. Então, x vale 1,16 quilômetros. E o x é o que? A base do triângulo do terreno de João. Bom, a gente tem a base agora, 1,16. E a gente tem a altura que é 2, tá? Vocês lembrar, porque essa questão é meio longa. Então, a gente pode calcular a área do terreno de João. Então, a J, né, a área do terreno de João, vai ser 2 vezes. Esse 2 é a altura, tá? Esse 2 aqui é a altura. 2 vezes 1,16, que é a medida da base, sobre 2. Esses dois eu vou simplificar. Então, a área do terreno de João vale 1,16 km quadrados, tá? Então, esse é o tamanho do terreno de João. A medida do terreno de João. Bom, mas a questão não está finalizada, né, pessoal? Porque o que a questão quer é o quanto isso... qual é a porcentagem desse valor sobre a área total. E lembrando que o terreno original, né, o terreno maior, ele é um retângulo de medidas 2 km e 3 km, então a área total do terreno é 6 km quadrados. Então agora é fácil, né? Por regra de 3, descobrir qual é a porcentagem
desse valor em relação à área total? Porque se 6 km ao quadrado é 100%, 1,16 km ao quadrado é quanto, tá? A gente vai utilizar de regra de 3 simples. Então, por regra de 3, tá? Ó, se eu diminuir a medida do terreno, vai diminuir a porcentagem, então essas grandezas são proporcionais. Então, eu vou ter que 6 sobre 1,16 é igual a 100 sobre x. Ou eu posso simplesmente multiplicar cruzado, ó. 6x, aqui eu vou omitir as unidades, 6x é igual a 100 sobre 1,16, 100 vezes 1,16. Então, eu vou passar o 6 para o outro lado dividindo, e eu vou obter essa expressão aqui, tá? E de novo, a gente vai ter uma dízima, e isso vai dar aproximadamente 19,33333 infinitamente por cento, e isso a gente pode tomar como sendo aproximadamente 19%, tá? E vamos ver se a gente tem essa opção, 19%. Tá? Depois desses vários cálculos, tá?